Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio Dominando as Rotinas Fiscais. E nesse projeto eu abordo as rotinas fiscais, além de ferramentas e processos essenciais na sua jornada para se tornar um expert fiscal tributário. Ou seja, dominar as rotinas fiscais, ser uma profissional de destaque e, consequentemente, ganhar mais. Eu sou a Patrícia Ferreira e o tema de hoje é o poder da ação. Poder da ação é você ter a clareza das suas necessidades, né? Ter consciência do que você precisa mudar. Como fazer isso, né? No departamento fiscal, como ser uma profissional que tem esse poder, que tem essa capacidade, né? Aonde você está, o que você está fazendo hoje, não determina quem você é, né? Então, você ter a clareza do que você precisa fazer, né? O que você precisa melhorar, aonde você quer chegar profissionalmente, né? Qual nível que você quer chegar, qual o lugar que você quer trabalhar, qual o cargo que você quer atingir, isso é extremamente importante, né? Para você praticar o poder da ação. Então, é você exatamente fazer o que precisa ser feito, né? O poder da ação ele está focado, né? Principalmente o que na ação certa. O que eu preciso fazer nessa fase que eu estou, né? Nesse período que eu estou. Quais são os fatores necessários que eu tenho que agir nesse momento? Se eu estou passando por uma dificuldade, se eu estou passando, se eu não tenho muito conhecimento, se eu não tenho domínio nesse tema, o que eu preciso fazer? Então, eu agir de uma forma certa, eu não ser inocente, vamos dizer, em levando a situação do jeito que está, passando, né, por constrangimento muitas das vezes, ou fazendo um serviço que não é na melhor qualidade, por falta de agir, por falta de focar naquilo que precisa ser feito. Então, não importa se seu objetivo é ousado, né? Se você hoje olha para você, aonde você está hoje, na situação que você está, mas você deseja ser um gerente na área tributária, ser, né, uma coordenadora, ser uma líder de uma grande equipe, não importa se seu desejo, se seu objetivo é muito ousado. O que vai diferenciar isso? É você agir, é você ter consciência do que precisa ser feito, né? Isso é o mais importante. Então, o que realmente importa é o que você vai fazer para conquistar esses seus objetivos, ou seja, a quantidade de esforço que você vai empenhar, né, desempenhar em relação a isso e a qualidade das suas ações. Não importa, não quer dizer nada sonhar, mas se você sonhar e não agir, isso não vai te levar a lugar nenhum. Ao contrário, né, pode até produzir em você uma frustração, uma decepção, porque você está sempre vivendo naquele momento, né, vivendo sempre naquela ilusão que você quer alguma coisa, mas você não faz nada para mudar de fato essa situação. Eu vejo muitas pessoas confundirem ação por reação. O que é? É aceitar as condições que está hoje, não enxergar que é capaz de mudar, que é capaz de crescer profissionalmente, que é capaz de ter uma profissão melhor, né? Independente do seu estado atual, independente da sua localização. Isso é possível, né? Ser capaz de decidir, de se dedicar para mudar a situação que você está hoje. Que independente, né, de um sucesso profissional, independente de um salário melhor, uma decisão certa vai te proporcionar benefícios para a sua vida e para as pessoas que estão à sua volta também. Eu vejo profissionais incríveis, né, no dia a dia, por onde eu já trabalhei, que faz um excelente trabalho, né? E poderia brilhar ainda mais, né? Aquilo que a pessoa já é 100% comprometida, aquilo que ela faz, né, com zelo, que ela entrega com uma excelência, ela é capaz, né, de aprender muito mais, de crescer profissionalmente, mas infelizmente eu vejo muitos profissionais não tendo essa visão. Muitas das vezes tem profissionais que entram numa vaga temporária em empresas até, né, de nome, de grande porte, e não dá o devido valor àquela oportunidade. Ah, mas eu só sou temporário aqui dentro, ninguém me vê, ninguém me enxerga. Eu já fui temporária também, mas ali, a partir do momento que você pisou naquele lugar, você está criando, né,
você está tendo acesso a pessoas que nunca você imaginou ter acesso. Você está tendo acesso a informações, né? Sendo envolvida em temas que você em outro lugar não estaria. E você tem que fazer o quê? Aproveitar essa oportunidade, né? Agir de uma forma correta, se posicionar como se aquilo você já fizesse parte daquele sistema, né? Se ver numa posição de destaque naquele lugar. É isso que vai fazer a diferença. Não é simplesmente que você é um terceiro ou que você está numa vaga temporária, que você não tem o direito, né, de se ver ali como uma funcionária. Se é aquilo que brilha seus olhos, se é aquela oportunidade que você visualiza para você, se dedique, faça por merecer aquilo, né? Reaja de uma forma ao contrário, né? Tenha um poder de ação positivo em relação àquilo, abrace aquela oportunidade, porque isso vai te colocar em posições melhores, né? Você vai saber aproveitar essa oportunidade muito melhor. Eu já tive situações de entrar em vaga temporária em empresas grandes e reverter totalmente o quadro. Em pouco tempo eu fui efetivada. E também já tive a oportunidade de levar outras pessoas, né, comigo também para uma vaga temporária e pessoas não enxergar que aquilo era uma grande oportunidade, não se dar o valor e simplesmente não ter um comportamento profissional. E aí o que acontece? Ela perdeu a oportunidade, né? Ela queimou uma ponte. Então, quando você é indicada, quando você abre uma porta dessa, né, para você está queimando uma ponte que naturalmente seria muito mais difícil, né, participar de todo um processo seletivo, todo um critério de pré-requisitos para preencher, e aí você teve a oportunidade, de repente, para participar de um projeto pontual, ou de algo muito específico, você queimou uma ponte de entrar naquele lugar e ter acesso àquele lugar. Isso você está queimando a ponte. Só que vejo profissionais que entendem isso, né? E cria-se uma situação para favorecer, né, a sua posição profissional, abraça essa oportunidade, como também vejo profissionais que perdem essa oportunidade. Ele teve acesso e, infelizmente, ele não consegue ter uma visão, né? Ele não consegue enxergar aquilo como uma grande oportunidade. Então, você ser capaz de se dedicar, né? De visualizar, de ter a clareza de quais são os seus objetivos, né? Que entender que aquilo é uma oportunidade de aprendizado, de crescimento, isso vai te trazer uma clareza para você ter um poder de ação correta e não uma reação paralisante, uma reação negativa, tá? Mas é você gerar essa energia que é negativa para uma energia boa, uma energia positiva, tá? E aí, o que eu quero falar? Infelizmente, né, eu vejo muitos profissionais se perderem por avaliar só o hoje, o agora, de uma forma negativa, não enxerga uma oportunidade, não enxerga uma possibilidade, ou até um momento decisivo para tomar uma decisão, né, diferente na sua vida. Avaliam só a situação como eu não posso, eu não sou capaz, ou isso daqui para mim tá bom, isso daqui para mim é o suficiente, né? Ah, mas nunca vão me enxergar aqui dentro, nesse lugar. Poxa, você não vai se enxergar nesse lugar, mas se você não se enxerga, é impossível alguém se enxergar, né? Se você não se vê no espelho com as suas qualidades, como alguém vai olhar para você e vai ver você como um profissional de alta performance, como um profissional de destaque? Não tem como, né? Você, em primeiro lugar, tem que se enxergar. Se um bebê avaliasse as suas condições atuais, né? Pensa assim, visualiza um bebê. Se ele pudesse ali naquele momento, naquela fase, visualizar, né? Avaliar suas condições atuais. Ali ele está sendo alimentado, ele está sendo cuidado, né? Ele tem 100% de atenção de alguém, né? Ele não precisa se esforçar para comer, porque alguém leva a comida pronta. Ele não precisa de altos cuidados, porque tem pessoas, né, que cuidam dele. Não precisa de andar, então não precisa de esforço físico. Não precisa de saber ler, porque um bebê não lê, não fala. Então, assim, se ele pudesse avaliar aquele seu momento atual da vida, provavelmente ele ia dizer assim: uau, a minha vida é excelente, é muito boa, eu vou continuar aqui, porque eu sou servido, eu sou cuidado, eu não preciso me esforçar, eu durmo a hora que eu quero, acordo a hora que eu quero, não preciso, né,
decidir nada, né? Porque ter 100% da atenção e da decisão voltado para outra pessoa, a vida é maravilhosa, né? Podemos dizer assim. Só que se ele tivesse esse poder de decidir e de avaliar que aquela fase para ele já era boa, ele não ia o quê? Ele não ia viver, ele não ia sentir outros momentos, né? Os momentos melhores, né? Que a vida proporciona para ele. A fase de aprender a falar, a sensação de poder falar, né? A fase de aprender a andar, de crescer, de evoluir, né? De passar por toda a fase de aprendizado, de crescimento, enfim, ele não ia viver essas fases. E assim também é na nossa vida profissional. Se a gente olha para a gente, a situação que a gente está hoje, como a gente está hoje, e decide que isso é bom, isso é o suficiente, ou que você só tá bom para você porque aonde você tá, o nível que você tá de escolaridade é o máximo que você consegue, você está limitando as suas próximas fases, né? Então, isso daqui é uma reação negativa que você tá tendo. Você está tomando uma decisão de algo que você pode sim, que você é capaz de viver, né? E você está limitando de agir em decisões que vai te levar para outro nível, que vai te levar para outro lugar. Então, a ação é você agir de fato para mudar, né? Mudar a situação que você está hoje. Você manifestar diante de um desejo. Se você tem um desejo ardente de atingir outros patamares profissionais, você precisa agir, ter atitude de fazer acontecer, ter a capacidade de decidir mudar, tá? Então, se por acaso você observar o seu momento profissional, né, e ter um sentimento, poxa, de frustração, né? Ai, tô cansado do que eu faço, ou tô cansado, né, de passar por uma situação dessa. Como é chato você passar por uma situação onde você é constrangido porque você não domina uma determinada atividade, não domina um certo tema, e aí você de novo passa por uma situação dessa, né? Você precisa o quê? Pegar essa energia, esse sentimento de frustração e tomar uma atitude de mudar essa situação, né? Então, muitas das vezes, você pode também se sentir desconectado do time, porque você vê toda a sua equipe crescendo, seus parceiros de trabalho crescendo profissionalmente, e você está ali paralisado. Isso acaba te desconectando da equipe, né? Mas aqui a decisão está em você, não está no seu líder, não está no seu gestor, a decisão está em você, em mudar essa situação, você decidir mudar, tá? Você agir. E o agora pode ser duro, pode ser, né, difícil tomar uma decisão, mas é necessário. É necessário, porque se você continuar numa situação dessa, você só está o quê? Prolongando essa fase de frustração, essa fase de decepção, né? E você está fechando portas, oportunidades que você vai vivenciar, que você tem o poder de vivenciar, tá? Então, por mais doloroso que seja para você, né, de tirar de uma situação que você está hoje para algo que você anseia, que você deseja, é necessário, né, mudar essas circunstâncias, mudar esse estado atual que você está. E isso depende só de você. Então, foca no que você precisa mudar. Se você precisa se dedicar para os estudos, né, se aperfeiçoar para algo muito melhor, foca no agora, foca nisso que você precisa, foca nos seus objetivos, tá? Ter foco é você concentrar toda a sua energia em um único ponto, numa solução, né? Não é você focar a sua energia numa frustração, numa tristeza, em algo que eu não posso, eu não sou capaz. Não, foca a sua energia naquilo que realmente vai te trazer resultados, que realmente vai te trazer uma satisfação pessoal, profissional, que vai te trazer uma mudança, né, uma realização. Eu sou que nem você, já tive altos e baixos, né, na minha carreira profissional, já fiquei desempregada também, já passei por situações como essa, tá? Sou um ser humano normal como muitos outros, né? Já passei por altos e baixos. Eu já fiquei desempregada por 4 meses. E esse período, eu posso dizer que foi realmente um deserto na minha vida, né? Foi um aprendizado gigante que eu tive. Hoje eu enxergo, né, como foi necessário, foi um divisor de águas na minha vida. E muitas das vezes a gente precisa passar por umas sacudidas assim na vida, por alguns desertos, por algumas decepções,
para a gente melhorar, né? Para a gente enxergar coisas que muitas das vezes não está visível, não está claro para os nossos olhos. E aí a gente precisa de levar uma sacudida dessa para a gente se enxergar, para a gente ter clareza do que a gente quer, dos nossos objetivos e agir para mudar essa situação. E aí, o que aconteceu? Eu fiquei desempregada e fiquei desempregada por uma decisão minha, tá? Então, eu estava trabalhando num lugar e aquele lugar estava totalmente desconectado com o que eu queria para mim, não estava me trazendo crescimento profissional. Então, eu decidi que eu ia sair de lá e tomei uma decisão até que, vamos dizer assim, como que eu posso dizer? É uma decisão, assim, arriscada, né? Mas, enfim, aquilo não estava me trazendo, né? Não estava me fazendo bem. E aí você também precisa se enxergar que quando não é só no benefício financeiro, mas eu tenho um bom salário aqui, ou eu trabalho aqui por. Não é só isso, né? É um todo, né? Se aquilo realmente está agregando, né? Você tem o poder de decisão de avaliar isso. A gente, graças a Deus, Deus nos deu a autonomia, né? Deu a clareza para a gente avaliar se um lugar está sendo próspero para nossas vidas ou não. Então, eu decidi sair daquele lugar e aí eu fiquei um bom período, né? Foram 4 meses desempregada. E nisso, o primeiro mês, assim, foi exatamente, eu nunca tinha ficado sem trabalhar, já tinha uns 7 anos mais ou menos que eu trabalhava direto, sem férias, trabalhava muito. E aí eu passei por um deserto e eu precisei mudar alguma. O que eu observei nesse deserto, né? Eu precisava agir, eu precisava manter minha cabeça conectada, eu precisava fazer alguma coisa, porque ficar em casa parada estava me deixando agoniada, assim, sabe? Eu ficava tensa, aquilo não estava me fazendo bem. E o que eu fiz? Depois do segundo mês que eu estava parada, literalmente parada, eu decidi fazer um trabalho voluntário, né? Então, eu falei assim, eu já tô parada, tô em casa, sem fazer nada, não tinha computador, não tinha internet naquele ano, naquela fase. E eu não, né, tipo assim, tava me deixando louca, assim, vamos dizer, ficar em casa parada, sem estar mexendo, sem estar trabalhando, sem uma rotina, né? Porque eu sempre fui muito ativa, então ficar em casa para mim estava me deixando agoniada. E aí eu tomei uma atitude, né? Eu tinha uma amiga que ela tinha uma empresa e eu tomei uma atitude de falar para ela se eu podia fazer um trabalho voluntário para ela, só para ocupar a minha mente. Ela não precisava me pagar nada, era só eu ir para lá, ela me desse me delegasse algum trabalho específico, né? Algo que eu pudesse agregar para ela. E eu me responsabilizava de ter o horário de entrar e horário de sair, né? Como uma outra pessoa da área. E, gente, isso foi um divisor de águas para mim, porque ela aceitou e eu fui fazer um trabalho totalmente voluntário, né? Naquele lugar, ocupei a minha mente, tive a oportunidade de ter um contato com outro lugar, com uma outra equipe, com outras pessoas, tá? Tinha dias que eu não tinha nem o dinheiro da condução para ir para aquele lugar, porque não era um lugar perto da minha casa. Mas, assim, as coisas foi fluindo, né? Meu pai foi me ajudando e eu acho que eu trabalhei lá por uns 30 ou 45 dias, não me lembro ao certo. Mas, assim, nesse processo, né, apareceu uma oportunidade bacana para mim, né, que era exatamente o que eu estava procurando, que se encaixava, né, nos meus requisitos e no que eu precisava, no que eu estava pronta ali profissionalmente naquele momento. E acabou, eu terminei o trabalho lá e fui trabalhar e, assim, passou. Então, o que aconteceu? O que eu quero dizer com essa história, né? Eu estava desempregada, né? Foi uma situação que eu pedi a conta. Então, assim, eu saí sem, né, seguro-desemprego, sem nada disso. Eu estava desempregada, estava, né, vamos dizer, triste, desesperada por estar naquela situação, mas eu tive o poder da ação de transformar aquele período de, vamos dizer, de desespero por um período de aprendizado, né? Por um período de gerar recursos diferentes, né? Então, é isso, né, que quando eu falo poder da ação, é você pegar a sua energia, que muitas das vezes está em algo negativo, algo que está te depreciando, que está, né, te diminuindo, e mudar, transformar, pegar aquilo e reverter para algo positivo, agir, né, reagir de forma positiva diante da sua situação.
É importante você ter consciência disso, né? Ter a maturidade de identificar os dias difíceis ou as situações difíceis que você está passando para mudar isso, né? Vale mais, um exemplo, você remar em meio à tempestade ou você ser engolido por ela, né? Eu escolho remar pela tempestade, porque depois que eu passar pela tempestade, eu vou estar o quê? Mais experiente, né? Eu vou ter vivenciado aquela situação difícil e vou sair mais experiente. Então, escolha remar em meio à tempestade, tá? Não seja engolido pela tempestade, escolha remar em meio à tempestade. Tenha o poder da ação em meio a uma situação difícil. Uma outra observação, nós não podemos, né, confundir o que é o normal com o que é o comum, tá? O comum é onde todo mundo tá, de todo mundo, né, a faixa etária financeira que todo mundo ganha, o que todo mundo faz. Então, não confunda, tá? O normal com o comum. Você é capaz de ser além do que as pessoas comuns que estão à sua volta estão. Você é capaz disso. Basta o que você identificar os seus objetivos, você ter clareza do seu foco, do que você quer para sua vida, aonde você deseja chegar, o que você deseja fazer e ir atrás dos seus objetivos. Humanamente falando, uma coisa que nos separa dos nossos objetivos é a nossa capacidade de agir. É só a nossa capacidade de agir que nos separa dos nossos objetivos. A qualidade das nossas ações é a somatória das nossas decisões e do nosso sucesso, né? Se você tem agido de forma certa, de forma correta, de acordo com o seu objetivo, isso vai ser a somatória, né? Vai ser a soma do seu sucesso. Não importa se seu objetivo é ousado ou muito fácil de conquistar. Não importa. O que você precisa é só agir. O que realmente vai importar é o que de fato você faz para conquistar o seu objetivo, né? A qualidade que você está se dedicando para isso. Eu vejo as alunas empenhadas em estar em todas as aulas, né? Nos encontros nos encontros online. Aí eu vejo as pessoas empenhadas em aprender, com sede de aprender, e outras que não estão ali. E tá tudo bem, porque é sinal que ela não está comprometida com seu objetivo. Se seu objetivo agora é aprender, é se capacitar, é ser uma pessoa melhor, né, profissionalmente, é se preparar para as oportunidades que vão surgir em 2022, no final do ano, no próximo mês, você tá ali dedicada, né? Você tá ali aprendendo, você tá cada vez mais sedenta para ouvir algo diferente, para aprender com a experiência do outro, né? Para aplicar aquela atividade na prática. E se você não está comprometida, tá tudo bem, né? Cada um tem seu poder de escolha. Seja responsável por suas ações, né? Por as suas ações certas e por suas ações erradas também, né? Ações erradas, ações paralisantes. Seja responsável. Você é o único responsável pela vida que você tem levado, né? Eu falo muito isso para as minhas alunas. Você é responsável pela vida que você levou. Se você hoje decidiu estar aqui, é porque você tomou uma decisão. Você foi responsável, né, com seus objetivos, em crescer profissionalmente, em cada vez mais buscar um salário melhor, uma posição melhor, uma melhor oportunidade, um melhor emprego. Cada vez mais você buscar melhores oportunidades, então se atualizar, né? E é isso que torna diferente, é isso que faz você atingir outros lugares. A vida que você tem levado é absolutamente mérito seu, seja pelas suas ações, né, conscientes ou inconscientes. É absolutamente mérito seu. Seja pela qualidade dos seus pensamentos, pelos seus comportamentos, é tudo sua responsabilidade. As palavras que você fala, né? Se você fala que eu sou capaz, eu consigo, eu posso, é isso que vai ser também um divisor de águas, porque você acredita em você. Por mais doloroso que seja, foi você que levou a vida para o ponto que você está hoje. Que nem quando eu passei por 4 meses desempregado. Foi eu que decidi. Então, foi difícil? Foi difícil, mas foi eu que decidi, não foi ninguém. Né? Não foi eu não joguei a responsabilidade no colo de outra pessoa, foi eu que decidi passar por aquela situação. E aí eu tinha plena consciência que tudo que estava acontecendo naquele período foi em consequência da minha decisão. Então, tenha consciência, né, da situação que você está hoje, né, do estado que você está hoje,
que é uma decisão sua, ou uma decisão porque você não está fazendo nada para mudar, ou uma decisão que é consequência de algo que você tomou lá atrás, né? De uma ação que você tomou. Se você não está satisfeito com os resultados obtidos, basta o quê? Reconhecer o que está errado, o que não está dando certo, né? Reconhecer que suas escolhas, os seus caminhos não têm sido satisfatórios. E então o quê? Direcionar toda essa energia, né? Todo essa decepção que você está tendo para algo objetivo, para algo consistente, né? Então, reverta isso para uma decisão, tenha um poder da ação em relação a isso. Alta responsabilidade, seja autorresponsável, seja, né, tenha a capacidade de trazer para você, trazer para si toda a responsabilidade por aquilo que você está passando na sua vida, né? Por mais inexplicável que sejam as coisas, né? Por mais que pareça estar fora do seu controle, das suas mãos, mas seja responsável, tenha essa maturidade. Seja responsável após de um feedback negativo, ou após receber um não de um processo seletivo, ou até após uma demissão. Seja responsável em avaliar o que eu preciso aprender com essa situação, o que eu preciso melhorar diante dessas circunstâncias. Não culpe outras pessoas, tá? Não culpe as outras pessoas pelo seu destino, por aquilo que você está passando. Seja responsável por passar, né? Por estar passando essas situações e veja o que você pode aprender, o que você pode melhorar diante de tudo isso, tá? O que eu devo fazer, né? Se pergunte, o que eu devo fazer de diferente? O que eu posso fazer de diferente? Quando eu estava nesse período de 4 meses desempregada, eu cheguei a fazer algumas entrevistas. E quando eu voltava para casa, eu escrevia todas as perguntas que tinham me feito, né? Qual a roupa que eu fui, como eu me comportei, né? Como que era o ambiente do local, né? Que eu fui entrevistada. Eu avaliava tudo isso, né? Então, eu avaliava isso para mim não esquecer. Então, eu colocava se eu me sentisse segura em responder tal coisa, se eu me senti insegura, se algo me deixou constrangida, se eu não estava pronta para alguma coisa. E eu avaliava aquilo para, na próxima, eu já melhorar. Então, na próxima, eu já ia diferente, eu já me posicionava diferente, eu já estava confiante em determinada situação. Como eu fiquei muito tempo, né? Eu trabalhei por muitos anos consecutivos, então eu estava. Isso para mim, participar de entrevista, participar de processo seletivo, para mim era muito novo, era diferente. Né? Eu praticamente não tinha passado por isso. 7 anos você trabalhando num lugar, você fica totalmente desconectado, né? Você perde, assim, a visão de como que é preencher um currículo de uma forma certa, né? Como se posicionar numa entrevista. Então, isso tudo me deixava muito insegura. E aí, eu criei, né, esse modelinho. Então, eu chegava em casa depois de uma entrevista e escrevia no meu caderno tudo que eu tinha passado, né? E aí, eu me perguntava, o que eu posso fazer diferente diante dessa situação? Ah, então se eu fizer assim, eu vou estar melhor. E aí, quando eu ia para uma outra entrevista, eu já estava treinada, né? Já tinha mudado o jeito de agir de algumas coisas. E isso foi muito bom para mim, tá? Então, é algo simples, é algo que você pode exercitar. Se você está passando por uma situação difícil, o que você pode mudar? O que você pode aprender diante dessa situação e melhorar, né? E reverter isso em algo bom, né? Algo simples que você pode fazer. Muitas pessoas buscam um emprego, né? E muitas pessoas entregam a responsabilidade de estar desempregado, né? Por um corte da empresa, ou por estar em crise, ou por o país não estar legal. Enfim, não é a responsabilidade, é sua. Você é responsável. Se está desempregado, ok. O que eu posso fazer em meio a essa situação? O que eu posso aprender nesse período? O que eu posso melhorar em meio a essa situação? Seja responsável. Concentre suas energias num ponto bom, né? Em algo bom. Se é aprender alguma coisa diferente, se é se capacitar, se é buscar novas oportunidades, foque nisso.
foque nisso, já aconteceu, né? Se já ficou desempregado, se já foi dispensado de uma oportunidade, já foi, já passou. Agora pense no próximo, como você vai se comportar na próxima oportunidade, tá? Foque nisso. Um mestre, eu vou contar aqui até algo para fechar esse tema do poder da ação. Um mestre, uma vez, ele passeava por uma floresta com seu fiel discípulo. Quando avistou, né? Visualize aí junto comigo que aí vai ficar mais fácil para você entender essa história. Então, o mestre passeava por uma floresta com o fiel discípulo quando avistou ao longe um sítio de aparência pobre e resolveu lhe fazer uma breve visita. Durante o percurso, ele falou ao aprendiz sobre a importância das visitas e as oportunidades de aprendizado que temos quando com as pessoas que mal conhecemos. Chegando ao sítio, contastou a pobreza do lugar, sem calçamento, casa de madeira, os moradores, um casal de 3 filhos, vestidos com roupas rasgadas e sujas. Então o mestre se aproximou do Senhor e perguntou: neste lugar, não há sinais de pontos de comércio ou de trabalho? Como a sua família sobrevive aqui? E o Senhor respondeu: nós temos uma vaquinha que nos dá vários litros de leite. Uma parte do produto nós vendemos ou trocamos na cidade vizinha por comida, e a outra parte nós produzimos queijos e coalhadas para o nosso consumo. E assim vamos sobrevivendo. O sábio agradeceu e se despediu e foi embora. No meio do caminho, voltou ao seu discípulo e ordenou: aprendiz, pegue a vaquinha e leve ao precipício, ali na frente e jogue fora. O jovem arregalou os olhos e questionou o mestre sobre o fato da vaquinha ser o único meio de sobrevivência daquela família. Mas como percebeu um silêncio do seu mestre, ele cumpriu a ordem. Empurrou a vaquinha no morro abaixo e viu ela morrer. Anos depois, o mestre resolveu largar tudo e voltar para aquele lugar e pedir perdão para aquela família pelo que ele tinha feito. Quando se aproximou do local, avistou um sítio bonito, com árvores floridas, carro na garagem e crianças brincando no jardim. Ele ficou desesperado, imaginando que a família tivera de vender o sítio para sobreviver. E chegando lá, ele foi recebido por um caseiro simpático, a quem perguntou sobre as pessoas que ali moravam. E ele respondeu: continua morando aqui. Espantado, o mestre entrou correndo casa dentro e viu que era a mesma família que visitara antes. E ele elogiou o local e perguntou ao seu senhor, o dono da vaquinha: como o senhor melhorou o lugar e agora está bem? O senhor, entusiasmado, respondeu: nós tínhamos uma vaquinha que caiu no precipício e morreu. Daí, diante dessa situação, tivemos de fazer outras coisas, desenvolver habilidades que nem sabíamos que tinha. E assim, alcançamos o sucesso que os seus olhos vislumbram agora. Então, a moral da história: eu já fui, né? Eu já passei por uma situação parecida com essa. No meu primeiro emprego, eu ganhava, né? Eu era reconhecida por, né, ser uma profissional. Eu era uma profissional de destaque. Eu dominava aquilo que eu fazia. Eu ganhava presentes dos meus chefes, né? Eu era muito feliz com a minha equipe, com as pessoas que estavam à minha volta. Tudo parecia que aquele era o melhor lugar para se trabalhar. Era maravilhoso, né? Eu amava a minha rotina, aquilo que eu fazia. E agradecia muito, eu era muito grata a Deus por aquele emprego, pelos meus amigos, né? Por tudo que me proporcionava aquele lugar. Mas o meu problema naquela época é que eu não tinha a sabedoria, eu não tinha a clareza, eu não tinha a visão que o meu salário, né? O meu salário no mercado era muito menor. E não era aqueles presentes que eu ganhava, reconhecimento, acabava me cegando, né? Me levou a ficar lá por 7 anos. Foram ótimos, né? Foi um período de aprendizado. Porém, tudo aquilo estava me cegando para uma outra realidade, né? Estava me cegando para algo que eu poderia ser muito melhor, né? Que eu era capaz de atingir outras experiências, né? De ter outras oportunidades. E o que aconteceu? Quando eu decidi matar a minha vaquinha, né? Que eu decidi sair daquele lugar, eu comecei a prosperar muito mais, assim, sei lá, vamos dizer, 10 vezes mais do que eu era, tá? E eu tive medo, eu tive dúvida,
eu me senti insegura, várias vezes eu pensei e repensei, né? Levei para tomar essa decisão, acho que foram uns 2 meses, né? Que saio daqui, não saio daqui, mas se eu não conseguir, mas e aí, né? E se não der certo, eu vou perder tudo. Aqui todo mundo já me conhece. Eu sonhava várias vezes eu sonhava pedindo, tipo, sabe, para eles me admitirem de novo. Enfim, uma segurança gigante, um medo gigante. Mas eu precisei matar a minha vaquinha. Eu precisei matar a minha vaquinha para conseguir algo muito melhor, para desenvolver novas habilidades, né? Para ver o que eu era capaz. Para mim, nisso eu criei outras oportunidades, eu abri novas portas, tá? Mas isso só aconteceu porque eu agi, eu tomei uma decisão, eu foquei de fato naquilo que os meus olhos não conseguia ver, mas algo que ardia dentro do meu coração, algo que ardia dentro de mim, que era me dizendo que eu era capaz, que era possível conseguir uma melhor oportunidade, que existia um mundo lá fora melhor do que tudo aquilo que eu vivia. Tá? E isso eu fiz isso com muita gratidão a Deus, com muita, né, pedindo muita sabedoria a Deus para não tomar nenhuma decisão errada. E eu prosperei, assim, vamos dizer, 10 vezes mais depois que eu fiz, né? Quando eu agi, quando de fato eu tomei consciência de. Então, muitas das vezes é isso que você precisa fazer, é matar a sua vaquinha para você ver novas oportunidades, para você enxergar luz no fundo do túnel, né? Para você ver, né, o quanto você é capaz, aquilo que você acha que você já é bom hoje, mas que você pode ser 1000 vezes melhor naquilo que você já faz. Esse foi o conteúdo que eu trouxe aqui para vocês, para compartilhar com você. Eu espero ter te ajudado de alguma forma com esse conteúdo. Compartilhe esse conteúdo com outras pessoas, que faça sentido ouvir essa história, que faça sentido, né, tomar uma decisão, ter o poder de ação na sua vida profissional, na sua vida pessoal, prosperar, né? Sair do medo, sair da zona de conforto, acreditar que é capaz de fazer diferente, tá? Um super abraço para você, espero você no próximo episódio.